A palavra hoje a gente vai ser no livro de Judas, capítulo 1, e também único, né? Judas, capítulo 1, quem tiver uma Bíblia acha aí com a gente. Vou ler ela em dois pontos, tá bom? A gente vai ler o versículo 3 e depois vai dar um pulinho lá no finalzinho desse texto. Obrigado pela oração, cunhada. Então vou ler o 3 para vocês e depois eu leio os outros versículos que comporão aí a nossa palavra de hoje. Judas capítulo 1, versículo 3. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Certo, agora vamos lá para o versículo 17, que fala assim: Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai a vós mesmos na caridade de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E apiedai-vos alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo, tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada da carne. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos agora para olhar um pouquinho para esse texto. Judas, um dos nossos apóstolos, eles apresentam para nós aqui o ensino dele. O ensino dele que ele se dedicou a escrever e encaminhar para a igreja, para o corpo de Cristo Jesus. A gente está vendo aqui o relato de um dos homens de Deus que viveu na igreja primitiva, que viveu com o nosso Senhor Jesus, que escutou os ensinos dele, e a gente está recebendo o ensino desse homem de Deus, através da graça do Espírito Santo nele, para o corpo, para nós, para que a gente seja edificada na fé em Cristo Jesus. A gente está recebendo o conselho de um homem que venceu na fé, que pôde aprender com o próprio Cristo e pôde viver os moveres mais sobrenaturais possíveis no início da nossa igreja, né? A igreja primitiva, aquilo que Atos apresenta para nós. E esse homem de Deus está agora trazendo um ensino para a nossa vida cristã. Está agora nos dando uma dica de como a gente pode vencer nessa caminhada. E qual que é a preocupação desse homem de Deus? O que o Espírito Santo, através da vida de Judas, está querendo passar para a igreja, para que a igreja se atente, para que o corpo de Jesus preste atenção e se ligue do qual que é o foco da nossa guerra, qual que é o foco da nossa batalha. E Judas apresenta da seguinte forma: eu vejo a necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, o foco do ensino de Judas é que o corpo de Cristo batalhe pela fé que um dia eles receberam. A fé em Cristo Jesus, a fé nas promessas de Deus, a fé naquilo que o Senhor prometeu para nós. E aqui a gente vai olhar de duas formas. Vamos olhar as promessas para essa vida terrena, né, para aquilo que Ele nos prometeu para essa era, para essa vida momentânea que a gente vai ter até o dia que o Senhor nos recolher ou que Ele voltar, e para a promessa eterna do dia em que a gente estará com Cristo Jesus, em que a gente reinará eternamente com Ele, que a gente vai viver e morar com Ele. Em todo momento, às vezes, a gente está batalhando por uma promessa, a gente quer ver a salvação da nossa casa, por exemplo. A gente quer ver a salvação da nossa família. A gente vê que parece que uma hora levanta um inimigo, daqui a pouco aquela situação resolve, mas daí levanta outra coisa lá e levanta outra coisa ali. É porque a gente está trabalhando com fé. É porque o adversário está 24 horas por dia também tentando diminuir a nossa fé. Fazer com que a gente comece a trabalhar por meios naturais, fazer que a gente tente com a força do nosso próprio braço, ou fazer com que a gente, de alguma maneira, desacredite do que Deus prometeu e desconfie do caráter dele. Uma coisa que a gente tem que deixar bem firme, e a palavra a todo momento aponta para isso, é que Deus, ele tem um caráter acima de qualquer dúvida. Se ele te prometeu, ele é poderoso para cumprir.
A única forma da gente não alcançar essa promessa é se a gente duvidar da capacidade que ele tem de cumprir o que ele prometeu na nossa vida. E ele tem toda e qualquer capacidade. A palavra fala que tudo é possível para aquele que crê. Então, se ele te prometeu, pode ser a coisa mais absurda que a gente não consegue alcançar. A gente não consegue alcançar com a nossa própria força, mas com a graça e com a capacitação dele é possível. Então, se ele te prometeu a salvação da tua casa, creia, ele é poderoso para alcançar. Se ele te prometeu um casamento, ele te prometeu um emprego, ele te prometeu a salvação da sua alma, ele é poderoso para, como a gente leu em Filipenses, completar a boa obra que ele começou. Só que Judas ele está ensinando a batalhar. E vamos colocar uma guerra, que é o todo, né? Uma guerra ela pode durar vários anos, mas essa guerra ela é composta por batalhas. Vamos olhar as promessas da nossa vida diária, como casamento, como emprego, como um ministério, como batalhas. Mas vamos olhar a salvação da nossa alma como guerra. Por quê? Porque o todo é o que importa, né? Se a gente ganhar a batalha da família, ganhar a batalha do ministério, mas perder uma dessas batalhas, e ganhar e perder, se no final a gente não ganhar a guerra da salvação, não valeu de nada. O importante para nós, no final, é a guerra da salvação, é a gente alcançar a salvação das nossas almas. Mas vamos olhar como degraus. Cada batalha, desde a família, desde o ministério, tudo isso vai refletindo e vai nos aproximando da vontade de Deus para nós. Vamos dizer que ele tem aqui a promessa de um ministério abençoado, da gente servir, seja no ministério de canto, seja no ministério da palavra, no ministério pastoral, ele tem essa promessa e a gente começa a exercitar a fé para alcançar essa promessa. Deus prometeu que a gente serviria dessa maneira, Deus nos abençoará, ele dará força para nós. Aí começam os levantes. Aí a gente capeando um pouco, mas pela graça de Deus, o Senhor gera fé no nosso coração e a gente vai indo e vence aquela batalha. E daqui a pouco a gente vence outra e o nosso ministério começa a crescer. A gente começa a transbordar a fé em Cristo naquela batalha. A fé que a gente adquiriu naquela batalha, naquelas guerras relacionadas ao ministério, vai nos auxiliar agora para exercitar a fé sobre a nossa família. O Senhor também nos prometeu que Ele daria uma família abençoada, que a família refletiria a glória e a família de Deus na terra, que seria um ponto de referência para auxiliar outras pessoas. A gente começa a exercitar fé naquilo e vai indo. A gente vai subindo degraus para que no final da nossa vida a gente alcance o principal deles, que é a salvação das nossas almas. Porque tudo que está aqui, a família, um ministério, um emprego abençoado, uma boa condição, tudo isso aponta para um lugar principal, que é a salvação das nossas almas. Quando o adversário vem e aponta na nossa cara que a gente não vai conseguir alcançar algo, que Deus mentiu para nós, ou que a palavra dele pode não ser tão fiel quanto Deus diz ser, ele não está dizendo simplesmente porque ele não quer o bem da nossa família. Ele está dizendo para que a gente passe a duvidar do nosso próprio Deus. Perca aquela batalha, para que no final a gente não alcance a salvação da nossa alma. O foco dele nunca está em nos prejudicar. Claro que ele vem para matar, roubar e destruir. Eu creio que ele se alegra de ver a nossa infelicidade. Mas principalmente, o foco dele é que no dia que ele estiver sendo julgado pelos erros que ele cometeu, a gente esteja sendo julgado junto com ele, por acreditar mais nele do que na palavra do nosso Deus. Aconteceu isso no céu. Quando ele questionava a supremacia e o poder de Deus, ele conseguiu convencer a muitos a questionarem e duvidarem também. E eles foram julgados por conta disso. Eles perderam o seu principado, a palavra fala. A terceira parte do céu foi retirada dos lugares celestiais por conta desse questionamento, dessa rebeldia. E por vezes ele vai tentar gerar isso no nosso coração. Ele vai tentar usar de circunstâncias, ele vai tentar usar de pessoas para duvidar do que Deus está fazendo nas nossas vidas em várias áreas. Pode ser em família, pode ser em todas essas que eu já citei aqui, pode ser outras. Ele pode querer fazer a gente duvidar da palavra e do caráter de Deus. Mas lembre-se sempre, ele já fez isso uma vez. E quem confiou nele, infelizmente, saiu envergonhado. Agora, não tem um na palavra que por confiar na palavra de Deus, por confiar no caráter do nosso amado Pai, saiu envergonhado de alguma maneira. Glória a Deus. 1 João 2 fala que se a gente crer e permanecer nele, quando ele for manifesto, nós seremos manifestos junto com ele. Então, no dia que ele se manifestar, tem uma palavra, glória a Deus, que quando Deus se manifestar, os mortos, os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Serão transformados como nos piscar de olhos e subirão junto a ele nas alturas, nas nuvens,
nós que estaremos vivos, nós também seremos transformados desse tabernáculo de carne, um tabernáculo glorioso, transformado, e encontraremos com ele nas alturas. E nós aqueles que estarão mortos ressuscitarão para salvação. Aqueles que estiverem vivos serão transformados para a salvação. Mas os que praticaram más obras e não creram no nosso Deus, e não confiaram na salvação que Deus proporcionou ao homem, eles ressuscitarão para a perdição. Então todo aquele que permanece, sofre, morre por conta de Cristo, reina e vive eternamente por causa dele. Quem sofre por conta das palavras, entenda, uma coisa que é de praxe, acontece com todos. Se a gente estiver ali lutando por uma palavra de Deus, a gente vai sofrer. Se a gente estiver ali dentro de algo que Deus entregou para nós, vai ter sofrimento. Se a gente quer amar a nossa família, vai ter sofrimento. Se a gente quer servir no ministério, vai ter sofrimento dentro daquele lugar. Porque o próprio Cristo, quando ele veio amar o homem, teve sofrimento. E o discípulo não é superior ao mestre. Se ele teve, ele mesmo disse que a gente vai ter. Mas se ele venceu, se nós estivermos nele, nós também vamos vencer. Entende? Que a vitória do mundo, que é não passar nenhum tipo de sofrimento na terra, que é não precisar estar no lugar, o mundo fala isso constantemente. Se não te faz bem, não é para você. Né? Se te faz bem, não tem problema. É uma mentira isso, gente. Se Jesus veio para a terra e o que ele fez foi o de melhor, ele morreu, ele precisou sofrer para que a vontade de Deus transbordasse em amor para com cada um de nós, o Evangelho nos aponta para um lugar em que a gente deve pegar nossa cruz, negar a si mesmo, desconforto, sofrimento, não conseguir nossa própria vontade, para escolher a vontade de Deus, entende? A mentira que o adversário fala é que Deus não quer que a gente tenha determinada coisa. Deus não quer que, por exemplo, a gente... vamos olhar para um adolescente atualmente, quando eu tinha essa mentalidade, que eu não era casado ainda. Nossa, o Senhor não quer que eu namore com essa pessoa. O Senhor não quer que eu namore com ninguém. Né? O Senhor não quer que eu seja feliz, que eu tenha uma família. Não é verdade isso. A tentação era... o que Deus falava era o seguinte: eu não quero que você se envolva com essa pessoa porque não é da minha vontade. O que o adversário vinha tentar era: o Senhor não quer que você se envolva com ninguém. Ele quer que você fique sozinho, que todas as pessoas tenham um companheiro, uma companheira e você não. Mas o que Deus queria para mim era a Manu, entende? Não tinha por que ele me permitir eu falar: não, é dessa forma, Mateus, pode ir que eu sou contigo. Sendo que o projeto dele era muito melhor para mim. E da mesma maneira, muitas das vezes Deus fala não para você. Deus fala: olha, não é esse emprego aqui que eu tenho para ti. Aí o tentador vem e fala: nossa, olha como Deus é mau, ele não quis deixar você pegar aquele emprego. Aquele emprego era tão bom. Mas daí Deus tem um emprego muito melhor para você. Às vezes o salário não é nem tão bom, mas um ambiente de paz, de alegria, de contentamento é muito melhor. Aí você quer servir no ministério de uma forma, e você quer estar lá e pregar e fazer isso e fazer aquilo. E Deus fala: não, não é isso que eu tenho para você. O tentador vem e fala: nossa, Deus não quer que você pregue. Todo mundo prega, a palavra fala para você pregar e Deus falou para você não pregar. Como assim? Deus está se contradizendo. Mas na verdade Deus quer te usar em uma outra área que precisa muito mais e que você vai ser muito mais eficiente dentro daquele ministério e você nem imagina. Porque aquilo que o olho não viu e nem o ouvido ouviu, nem subiu ao seu coração, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se Deus diz não, ele é como um pai amoroso que olha para uma criança e fala: não coloca a mão no fogo, senão você vai se queimar. Quando Deus diz faz isso, é porque, meu Deus, a minha mãe, ela tem mais ou menos uns 30 anos a mais que eu. Eu acho que vai fazer um pouco menos que 30 anos a mais que eu. Nesses 30 anos, ela viveu tanta coisa a mais que eu, que ela tem autoridade para chegar e falar: Mateus, eu já vivi isso, Mateus, não seja tonto, não faz por esse caminho. Agora, Deus, ele é eterno, ele criou a eternidade. Você acha que o que ele sabe, o que ele diz para você, não é melhor do que o que você pensou no seu quarto antes de dormir? Não é melhor que a decisão que você tomou vendo um vídeo no YouTube? Ou não é melhor a decisão que você tomou conversando com seus amigos, que muitas das vezes nem conhecem a vontade de Deus a seu respeito? Então, Deus sabe o melhor caminho. E a fé é a gente continuar nesse caminho, mesmo com tudo em nossa volta e todos dizendo que aquele não é o caminho certo. Agora, se Deus disse, se Jesus disse que é o caminho certo, então esse é o caminho certo. Enquanto Jesus estava falando: eu vou ser crucificado, o meu Deus, o nosso Pai falou que eu tenho que morrer por aqueles que me perseguem. Eu tenho que ir para Jerusalém e ali morrer. Deus disse isso para mim.
Aí Pedro era um dos mais chegados de Jesus. Vamos dizer que ele era o melhor amigo ali de Cristo, junto com os outros dois, Tiago e João. Ele estava sempre onde Cristo estava e eles estavam juntos. Pedro, que não sabia da vontade de Deus para ele, não reconhecia o que Deus tinha para Jesus. Falava: Jesus, não fala isso daí de você não. Não seja tão duro consigo mesmo, Jesus. Você não vai sofrer isso, capaz, nós estamos juntos. Jesus disse para eles: para trás de mim, Satanás. Você não conhece as coisas de Deus, mas conhece as coisas dos homens. O homem sempre vai falar para você aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, porque o homem não conhece a vontade de Deus naturalmente. As coisas de Deus são discernidas pelo Espírito. É por isso que quando você faz as coisas guiadas pela palavra de Deus, o homem vira para você e fala: não faz sentido você estar fazendo isso. Por que você está indo por esse caminho muito mais difícil? Para de ser tonto. Não seja tonto de seguir por esse caminho. Mas Deus faz toda a sabedoria desse mundo. E a gente, para seguir a vontade dele, tem que se fazer tolo. Né? A palavra fala que a gente tem que abandonar a sabedoria do mundo e se fazer como se fosse alguém que não tem sabedoria. Como uma criança. Como uma criança, exatamente. A criança não tem malícia nenhuma. Se a gente falar vai ali, ela vai, porque ela é simples, ela é pura. E Deus quer que a gente alcance esse lugar de fé. Não é ser bobo. O Senhor fala para a gente ser prudente como uma serpente e simples como a pomba. Então Ele está sempre nos ensinando a não ser tapete do adversário, não quer que a gente seja pisado por ninguém, mas Ele quer que a gente negue a nossa própria vontade e siga a vontade dEle, porque o que Ele tem para nós é muito melhor do que a gente acha que é bom para a nossa vida. Eu olho para trás agora e eu vejo que de uma forma bem natural, se minha mãe tivesse deixado eu fazer algumas coisas que eu queria, eu teria dado de cara na parede, eu teria me arrependido amargamente, eu teria perdido muito tempo. Se eu tivesse ouvido ela em coisas que ela me aconselhou, ou meu pai em coisas que ele me aconselhou, eu teria sido muito mais eficiente nos meus projetos. Mas uma coisa que é muito maior que isso, se eu tivesse ouvido Deus desde o início da minha vida, eu tenho certeza que teria sido completamente diferente. Sofrimentos que eu passei, eu não passaria. Agora, a gente tem a oportunidade hoje de voltar para trás e parar e pensar: Senhor, o Senhor sabe o que é melhor para mim. Dirige meus passos, guia minha vida. Eu confio no Senhor, eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Então me ajuda a não ouvir esses falatórios aí, essas pessoas, essas tradições de homens, né? Isso que esse vídeo no YouTube está dizendo aqui para mim parece tão certo, parece que ele está com toda a razão, parece que faz até sentido, mas o Senhor sabe mais do que ele. O Senhor sabe mais que o meu amigo que tem hoje 24 anos, 30 anos, 36 anos, ou até 60, 70 anos. Deus sabe mais do que a gente, que todos aqueles que estão do nosso lado. Então, se Ele diz que, de alguma maneira, 2 mais 2 é 5, a conta está certa. Mesmo que todo mundo esteja dizendo que você é tolo. Às vezes a linguagem, a forma que ele está usando é diferente. E no final vai fazer sentido aquele resultado. Deus sabe o que ele está falando e ele nunca erra. Então o conselho de Judas é o seguinte: ele volta a uma coisa que o próprio Jesus usa: volte às práticas das primeiras obras. Ele usa isso em Apocalipse 2. Ele fala assim, Judas, capítulo 1, versículo 17: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam que no último tempo haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões e que não têm o Espírito. Então, quem está dizendo que vai se levantar pessoas para falar contra a vontade de Deus na sua vida não sou eu. São os apóstolos. Eu só estou repetindo o que eles estão dizendo. Vai ter gente que vai se levantar, vai ter tentação, vai ter um monte de coisa. E às vezes isso até é um sinal na sua vida aí que por que está tanta gente se levantando contra aquilo que Deus quer para mim? É porque Deus quer para você, justamente por isso. É simples. A lógica é bem simples. É porque o adversário não quer ver os projetos de Deus na sua vida. Mas continue perseverando. E como que a gente vai fazer isso? O apóstolo também nos ajuda a entender. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. O que significa isso? O que é um edifício, uma construção? É como se ele estivesse falando naquilo que o adversário está falando para você não investir, naquilo que os seus amigos que não conhecem a vontade de Deus, naquilo que até, às vezes, a sua família não está entendendo o que Deus está fazendo na sua vida, investe. Continue investindo. Naquilo que Deus te deu uma palavra, naquilo que Deus te deu uma direção. E só se Deus te deu uma direção e uma palavra, continue investindo. Passe tempo em oração sobre aquilo.
ore no Espírito Santo. Aqueles que entre nós acreditam na oração em línguas e estão ali no entendimento de uma oração que traz edificação própria, ore em línguas. Ore no Espírito, ore no entendimento, cresça na palavra de Deus, cresça nas palavras de Deus a respeito. Né? Peça a oração das pessoas para que aquele projeto se realize. Aí fala, conserve a vós mesmos na caridade, no amor de Deus, esperando a misericórdia de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Isso que é glorioso. É que tudo que acontece na nossa vida de uma forma temporária nos auxilia a alcançar a vida eterna. Então, as bênçãos que nós recebemos em relação à família, ministério, emprego, tudo isso vai somar na nossa fé para a gente alcançar a eternidade. E tudo isso é por meio da misericórdia de Cristo Jesus. Então, a gente exercita a fé. Né? Tá tudo dizendo o contrário. Parece que a gente está perdendo a oportunidade, parece que a gente está perdendo tempo, parece que a gente está perdendo só tendo prejuízo. Mas a gente, na verdade, está confiando na misericórdia de Deus. No momento certo, Ele vai se manifestar e o nome de Deus vai ser glorificado. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos. Olha, a gente aprendeu um pouco na marra, eu e a Manu, em algumas questões que a gente viveu em Deus, que algumas promessas são só para nós crer. As pessoas em nossa volta não vão acreditar com a gente. Agora, tem algumas, como a da eternidade, como a da salvação, que a vontade de Deus é que todos acreditem. Tem algumas que você vai viver, por exemplo, vamos dizer que Deus te prometeu algo em relação ao seu trabalho, ou no nosso caso foi o nosso casamento, que Deus ia preparar tudo de uma forma sobrenatural e Ele preparou. Mas Ele não deu uma palavra que todo mundo tinha que crer com a gente. Né? Ele deu uma palavra que a gente tinha que crer. Maravilha. Agora, tem obras, tem palavras que Deus diz que Ele quer que todos creiam, como a obra da salvação. Então, para essa, você tem que dedicar-se em tentar convencer, não convencer, mas ser usado pelo Espírito Santo com palavras de fé, para que o duvidoso pare de ser duvidoso e passe a acreditar em Cristo Jesus e seja salvo. Amém? Até a palavra fala, e salvai alguns, através do Espírito Santo, arrebatando-os do fogo, tendo deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada na carne. Como assim? Gente, tem pessoas lá fora que a gente já viu no evangelismo, a gente faz evangelismo na rua e sabe que parece que tem pessoas que se levantam contra a palavra. Mas, gente, como a gente fala em algum testemunho, às vezes é o adversário usando de alguém. Às vezes é o adversário sendo o senhor da vida daquela pessoa. A pessoa está escravizada. Né? Ela está sendo usada pelo próprio adversário porque o adversário tem domínio sobre a vida dela. Quanto aquela pessoa deve sofrer? Jonas, capítulo 4, depois que Nínive se arrepende, e Jonas está lá meio chateado por isso ter acontecido, Deus fala, Jonas, você tem misericórdia e amor por uma bobodeira, que é uma árvore que morreu logo em seguida. Deus criou ela, no outro dia ela morreu, Jonas ficou tristão. Jonas sofreu por conta da morte daquela bobodeira. E pediu uma morte, ele sofreu tanto a ponto de pedir a morte. E Deus vira para ele e fala, Jonas, você sofreu por conta dessa bobodeira. Eu não teria compaixão de mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda? O que Deus está dizendo isso? Eles estão fazendo mal, mas muitas das vezes eles nem sabem o mal que estão fazendo. Muitas das vezes eles nem reconhecem. Muitas das vezes eles são cegos e cegados por Satanás, que aquilo para eles é normal. Então tem pessoas lá fora que estão nesse nível de cauterização, que estão com a mente tão cega e estão com a mente, infelizmente, tão para a verdade do Evangelho, que o mal é bem para eles. Então, que a gente possa ter paciência com essas pessoas e misericórdia. Porque entende, gente, as pessoas que muitas das vezes estão fazendo mal para nós, estão nos acusando, estão nos apontando o dedo, elas estão indo direto para o inferno, elas vão passar uma eternidade sofrendo. Então, que por mais que naquele momento elas estejam nos fazendo sofrer, que a gente se lembre e possa se lembrar que, infelizmente, para nós, graças a Deus, para nós aquele sofrimento vai passar, mas para eles aquele sofrimento vai ser eterno. Então, que isso a gente corresponda de uma forma amorosa, tentando convencer essas pessoas, no amor de Deus, claro, não que a gente convença alguém, é o Espírito Santo que convence, mas que a gente ore por essas pessoas, peça a Deus por palavras, peça a Deus por uma porta de palavra, para poder pregar o Evangelho para aquela pessoa, para poder amar aquela pessoa, ame aquela pessoa, escolha amar, mesmo sendo perseguida. Porque através do seu amor, através da sua atitude de amor e de humildade, Deus pode salvar uma alma, aquela alma se liberta do inferno por toda a eternidade. Olha que glória! Você pode ser usada para arrebatar alguém do fogo do inferno. A gente não está de um sofrimento temporário. Né? Imagina se a gente fosse usado para livrar alguém de uma prisão de 5 anos. Meu Deus do céu, ia ser maravilhoso. Eu lembro de um dia que o Senhor usou a gente para
pregar para um rapaz que ele estava indo fazer um assalto. Naquele assalto ele poderia ter matado alguém, poderia ter sido morto, poderia ter sido preso ou ter feito mal para alguém, além do assalto em si. E a gente foi usado por Deus para evitar que ele fizesse aquilo. Lembra da alegria que trouxe para o nosso coração. A gente ficou feliz, deu glória a Deus, aleluia. Agora imagina se a gente tivesse a oportunidade, e a gente tem todos os dias ela, de salvar pessoas, de serem condenadas eternamente para o inferno. Então é isso que Deus está nos convidando, para auxiliar em oração, em clamor e em palavras na salvação dessas pessoas. Por fim, ele fala assim no 24: Ora, aquele Deus, que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória, ao único Deus Salvador, ao único Deus, Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja glória e majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. Gente, Ele que é poderoso para nos guardar. Essa obra é feita pela força dEle, pela graça dEle, pela misericórdia dEle. Então, às vezes a gente acaba falhando, às vezes a gente acaba tropeçando. Mas Ele é poderoso para nos guardar. Ele é o mesmo Deus que nos perdoou e que nos capacita para vencer. Na mesma graça que Ele nos perdoou, Ele nos capacitou para vencer. Então, a gente às vezes vai errar, a gente às vezes vai acabar tropeçando em alguma coisa ou outra. O erro na vida do crente, no pecado na vida do crente é um acidente, não pode ser diário. Aí já tem alguma coisa errada. Mas quando a gente, infelizmente, acaba tropeçando de alguma maneira, o Senhor é poderoso para nos restaurar, nos levantar e no último dia garantir essa eternidade de salvação para nós e para aquele que infelizmente está no erro. Então, às vezes a gente está ali caminhando em vitória, mas a gente vê o nosso irmão e tropeçou. Poxa, nosso irmão tropeçou. Deus é poderoso para restituir ele. Deus é poderoso para aquele que a gente olha e pensa: meu Deus do céu, como esse irmão tá longe da verdade do Evangelho. Como essa pessoa está distorcida no que ela acredita. Meu Deus, olha isso, olha o que ela está fazendo. Deus é poderoso para limpar aquela pessoa e apresentar ela irrepreensível no dia de Cristo Jesus. E apresentar ela tão limpa pela graça de Cristo, com as vestes lavadas, como hoje você está aí, vivendo a vontade de Deus, crendo na verdade do Evangelho e vivendo a vontade de Deus para a tua vida. Deus é poderoso para resgatar ela. Então, de uma forma radical, creia que Deus pode restaurar a vida das pessoas. De uma forma radical, creia que Deus pode te fazer viver aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, nem subiu ao seu coração, aquilo que é impossível aos olhos das pessoas e até aos seus. Creia que Deus possa te dar uma fé tamanha, te auxiliar de uma maneira sobrenatural, te capacitar com essa graça maravilhosa que Ele nos deu em Cristo Jesus, para que você alcance muito das promessas, todas as promessas dele aqui na terra, mas principalmente a promessa da nossa vida eterna, porque essa é a promessa de Deus, a vida eterna. Amém? Amém. É isso que eu sinto de passar nessa noite. Glória a Deus.